Esdras capítulo 7. Ora, depois destas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia. E ele era escriba hábil na lei de Moisés, que o Senhor Deus de Israel tinha dado, e segundo a mão de Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedirá. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos netinins, no 7º ano do rei Artaxerxes. No 5º mês Esdras chegou a Jerusalém, no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês ele partiu de Babilônia e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, graças à mão benéfica do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu a Esdras, o sacerdote, o escriba instruído nas palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, saudações. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel, e dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir a Jerusalém, vá contigo. Porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para indagares a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel cuja habitação está em Jerusalém, com toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, e com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente as oferecerem para a casa do seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, com toda a diligência comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros e cordeiros, com as suas ofertas de cereais e as suas ofertas de libações, e os oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos parecer bem fazerdes do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. Os vasos que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, entrega-os todos perante ele, o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, e que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E eu, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão na província da além do rio, que tudo quanto vos exigir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, prontamente se lhe conceda, até 100 talentos de prata, 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeite, e sal à vontade. Tudo quanto for ordenado pelo Deus do céu, isso precisamente se faça para a casa do Deus do céu, pois, porque haveria ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também vos notificamos acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netinins, e outros servos desta casa de Deus, que não será lícito exigir-lhes nem tributo, nem imposto, nem pedágio. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, constitui magistrados e juízes, que julguem todo o povo que está na província da além do rio, isto é, todos os que conhecem as leis do teu Deus, e ensina-as ao que não as conhece. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, com zelo se lhe execute a justiça, quer seja morte, quer desterro, quer confiscação de bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei este desejo de ornar a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que estendeu sobre mim a sua benevolência perante o rei e os seus conselheiros e perante todos os príncipes poderosos do rei. Assim, encorajado pela mão do Senhor, meu Deus, que estava sobre mim, ajuntei dentre Israel alguns dos homens principais para subirem comigo. Esdras 7 marca o momento crucial em que Esdras, um escriba e sacerdote de grande sabedoria e conhecimento na lei de Deus, é enviado por Artaxerxes, o rei da Pérsia, para restaurar a adoração e a obediência à lei de Deus em Jerusalém. Esdras não apenas lidera o povo de volta ao caminho correto espiritualmente, mas também traz consigo uma profunda reforma moral e religiosa. Vamos destacar 3 pontos principais desse capítulo que são fundamentais para nossa compreensão e crescimento espiritual.
1. O chamado de Deus na vida de Esdras, Esdras 7, versos 6. Esdras 7 nos mostra que Esdras era alguém que tinha a mão de Deus sobre ele, chamado para uma missão divina, restaurar o povo de Israel à obediência à lei de Deus. Ele foi selecionado por sua dedicação e profundo conhecimento da lei. Aplicabilidade. Esse chamado nos lembra que, assim como Esdras, todos nós temos uma missão específica que Deus nos confia. Nem sempre será algo grande e visível aos olhos humanos, mas será algo que impacta o reino de Deus de maneira significativa. Assim como Esdras buscava intensamente a sabedoria e o conhecimento da lei, somos chamados a buscar diariamente o conhecimento de Deus através de sua palavra. Não se trata apenas de saber a Bíblia de cor, mas de viver o que ela ensina. Deus nos equipa com dons e habilidades para que possamos impactar o mundo ao nosso redor. A pergunta que precisamos nos fazer é: estamos abertos para ouvir e seguir o chamado de Deus em nossas vidas? Como estamos respondendo a esse chamado no dia a dia? Se este estudo está tocando o seu coração, aproveite agora para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum conteúdo que nos ajuda a crescer espiritualmente juntos. Deixe um comentário com suas reflexões e compartilhe esse vídeo com amigos e familiares. 2. A dedicação à palavra de Deus, Esdras 7, verso 10. Um dos aspectos mais marcantes de Esdras foi sua determinação em estudar, praticar e ensinar a lei de Deus. Ele não se contentou apenas em conhecer as Escrituras, mas se comprometeu a vivê-las e a ensinar outros a fazerem o mesmo. Aplicabilidade. Esdras nos ensina o verdadeiro caminho da sabedoria: estudar, praticar e ensinar a palavra de Deus. No contexto atual, em que tantas informações nos bombardeiam de todos os lados, é fácil nos distrairmos e negligenciarmos o estudo bíblico. No entanto, Esdras nos desafia a reservar tempo diário para leitura e meditação na palavra. Além disso, não podemos nos limitar a ler ou ouvir sermões. Precisamos praticar aquilo que aprendemos. A prática do que Deus nos ensina transforma nossa vida e, através do nosso exemplo, impacta a vida de outros. Você já parou para pensar como suas atitudes diárias podem ser um reflexo do que está em seu coração? Ao seguir o exemplo de Esdras, nos tornamos verdadeiros discípulos, não só aprendendo, mas vivendo e compartilhando a sabedoria de Deus com aqueles que nos cercam. 3. A providência de Deus no envio de Esdras, Esdras 7, versos 27 e 28. Esdras reconheceu que a mão de Deus estava com ele, abrindo portas, movendo corações, inclusive do rei pagão Artaxerxes, para que o trabalho de Deus fosse realizado. Esdras viu claramente a providência divina em todos os detalhes da sua jornada. Aplicabilidade. Essa passagem nos ensina que, quando estamos dentro da vontade de Deus, Ele providencia o que precisamos para realizar a obra. A mão de Deus está conosco, guiando nossos passos e abrindo portas que jamais pensamos serem possíveis. Muitas vezes, nos sentimos inseguros para seguir um chamado ou realizar uma tarefa, mas é importante lembrar que, assim como Deus moveu o coração de reis para ajudar Esdras, Ele também trabalha em nosso favor. A questão é: estamos dispostos a confiar na providência divina? Deus nos sustenta em momentos de dúvida, medo ou incerteza. Se Ele nos deu uma missão, também nos dará os recursos e o suporte necessários. Nossa confiança deve estar firmada na fidelidade de Deus, que nunca nos abandona. Conclusão. Esdras 7 nos traz lições preciosas sobre o chamado de Deus, a importância do estudo e prática da sua palavra e a providência divina em nossas vidas. Assim como Esdras, somos chamados a viver uma vida dedicada ao Senhor, a confiar em sua direção e a praticar e ensinar os seus mandamentos. A história de Esdras é um lembrete poderoso de que, quando Deus nos chama, Ele nos capacita e provê todos os meios para que possamos cumprir seu propósito. Antes de finalizar, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora mesmo. Deixe o seu like, compartilhe este vídeo com mais pessoas e comente suas reflexões. Não deixe de acompanhar nossos estudos bíblicos semanais, que podem transformar sua vida. Se você deseja crescer na fé e ser edificado pela palavra de Deus, este canal é o lugar certo para você.